Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e para nossa aula, nossa quinta aula de álgebra linear, hoje a gente vai começar a trabalhar com o conceito de sistemas lineares homogêneos e não homogêneos, tá bom? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer também toda a audiência que vocês têm dado, o número de visualizações, o número de inscrições. Muito obrigado, tá, pessoal? E o que eu quero que vocês façam? Se vocês conhecem algum colega que está estudando álgebra linear e nesse momento que a gente está passando não consegue ter as aulas presenciais, por favor, manda para ele para a gente poder ajudar cada vez mais pessoas, tá bom? Então, vamos à nossa aula. Bom, primeiro que a gente vai ver o que são sistemas lineares homogêneos, tá? Um sistema linear homogêneo é todo sistema em que a gente tem ele escrito desta forma aqui, ó. Ax igual a zero. O que eu quero dizer com isso? Tudo que tem depois da nossa igualdade vai ser um vetor de mesmo tamanho que o x, né? Em que ele vai ter todas as suas componentes iguais a zero. A gente chama isso de vetor nulo, né? Que a gente já viu nas aulas anteriores. Então, um sistema do tipo ax igual a zero, ele sempre vai ter pelo menos uma solução, que é o próprio vetor nulo. Então, todos os componentes sendo iguais a zero. Quando isso acontece, a gente diz que ele tem essa solução se chama solução trivial. É um outro nome que pode ser dado para solução nula ou vetor nulo de solução. Mas aí a pergunta que a gente tem que fazer não é como esse vetor homogêneo é e nem sobre a sua solução trivial. A gente tem que se perguntar o seguinte, ó, existe uma solução não trivial para o sistema? O que eu quero dizer com isso? A gente consegue achar uma solução que mesmo o sistema sendo homogêneo, sendo dessa forma igual a zero, mesmo assim eu ainda consigo achar alguns componentes de x que vão satisfazer de forma que não dê zero, vou achar uma solução diferente de zero? Então, o que diz assim? Ó, a solução homogênea, ax igual a zero, tem solução não trivial, C e somente C. A equação tem pelo menos uma variável livre. O que quer dizer variável livre? Quer dizer que o x1, x2, x3, x4, enfim, quantos componentes tiver, pelo menos um deles vai ser dependente. Por exemplo, x1 igual a 2x2. Então, eu sei que x1 depende de x2 e x2 depende de x1. Então, eu tenho uma variável livre. Eu posso mudar elas. E aí, com isso, eu consigo criar uma solução com variáveis livres. Mas, melhor do que falando, vamos fazer aqui. Vamos olhar o que acontece. Ó. Tem esses dois exemplos aqui que eu vou fazer com vocês para a gente poder enxergar. Ó. Que determine o seguinte sistema homogêneo, determinar se ele admite solução não trivial. Se ele admite que x1, x2, x3 seja diferente de zero. Então, copia aí no teu caderno, tenta achar essa solução, toma teu chá, teu café, teu mate, teu suco, teu quentão, né, que agora a gente está na época mais fria, e vai tentando. Caso não tenha conseguido, deixa o vídeo rolar que eu vou resolver junto com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Espera aí que aqui a gente está num outro exercício. Então, aqui no nosso primeiro exercício, né? A primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou transformar esse sistema aqui numa matriz completa, tá bom? Que é o que a gente já tem feito nos nossos outros exercícios. Então, a matriz completa desse nosso sistema, ela é o que, ó? 3, menos 3, 6, 5, menos 2, 1, menos 4, 4 e menos 8, que a gente bota o tracejado aqui e coloca, para ser uma matriz completa, a gente não usa só os coeficientes, a gente usa o que está depois da igualdade, nesse caso é 0, 0 e 0. Em função de ser tudo zero aqui, a gente chama isso aqui de um sistema homogêneo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai escalonar essa matriz para a gente achar se existe uma solução diferente da trivial, se existe uma solução diferente de 0, 0, 0. Então, vou fazer o seguinte, ó. Esse cara aqui, ó, é o nosso primeiro pivô. Então, todo mundo abaixo dele tem que ser 0. Então, aqui a gente vai fazer, ó, linha 2 igual a linha 2 menos a linha 1. E a linha 3 vai ser igual a linha 3 menos 2 vezes a linha 1. Então, a nossa matriz resultante aqui, então vai ser aqui, ó, 3, 0, 0, 5, 3,
e menos 9, menos 4, 0 e 0. Esses caras aqui, depois do pontilhado, também vão seguir sendo igual a 0. Então, aqui a gente definiu o nosso primeiro pivô. A gente opa, tem um cara diferente de 0 aqui. Descemos e temos o nosso segundo pivô. Todo mundo abaixo dele tem que ser 0. Então, linha 3 vai ser igual a linha 3 mais 3 vezes a linha 2. Então, nossa matriz vai ser 3, 0, 0, 5, 3 e 0, menos 4, 0 e 0. E os caras aqui depois do pontilhado também vão ser 0. Só que, para a gente poder fazer as contas mais fáceis, vamos transformar isso aqui numa matriz escalonada completa. Lembra que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que transformar todos os nossos pivôs iguais a 1 e todo mundo acima deles igual a 0. Então, eu vou dividir por 3 aqui, vai resultar, eu vou dividir toda essa linha, vai resultar nesta nova matriz aqui, 5, 1, 0, menos 4, 0, 0, 0, 0 e 0. E o próximo passo é, eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Todo mundo em cima do nosso pivô tem que ser 0, certo? Então, aqui, ó, linha 1 vai ser igual a linha 1 menos 5 vezes a linha 2. Deixa eu botar esse 2 aqui mais direitinho. Menos 5 vezes a linha 2. Então, vamos fazer as contas aqui. O que vai ter? Ó? Aqui vai ficar igual a 3, 0 e 0, 0, 1, 0, menos 4, 0 e 0. E aqui segue sendo 0, 0, 0. Agora, aqui em cima, esse nosso pivô aqui ele tem que ser igual a 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir por 3. Então, a gente vai ter o quê? 1, 0, 0, 0, 1, 0, menos 4 terços, 0, 0. E aqui 0, 0, 0. Então, daqui, pessoal, o que a gente consegue concluir? Ó? Eu consigo transformar agora essa matriz num sistema, né, o que seria? Então, eu vou ter o quê? Ó? x1 menos 4 terços de x3 é igual a 0. Eu sei que x2 é igual a 0, e aqui embaixo deu 0 igual a 0. Então, aqui a gente pode escolher uma variável para ser variável livre. Ou a gente escolhe o x1 ou o x3. Como que a gente faz essa escolha? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai transformar, eu vou escolher o x1. Então, aqui eu vou dizer ó, que x1 é igual a 4 terços de x3. x2 segue sendo 0 e 0 é igual a 0. Nessa última linha. Então, agora, ó, olha comigo, x1 eu tenho uma variável livre, x3 pode variar como ele quiser, pode ser 3, 4, 5, e esse valor que eu assumi para x3 vai definir o x1. Ou eu poderia ter feito o contrário, eu poderia ter isolado o x3, e aí o x3 ia depender do x1. E agora, como que a gente pode escrever isso aqui, ó, pessoal? X, ele vai ser igual, né? A nossa solução seria algo desse tipo, né? x1, x2, x3, né? Porque a gente tem o sistema o quê, ó? AX igual a B, tá bom? Só que vamos substituir aqui, ó. Quanto que a gente diz que vale x1? x1 vale 4 terços de x3. x2 a gente sabe que é 0 e x3 a gente sabe que ele pode assumir qualquer valor. Sempre aqui a gente coloca quem é a variável livre. Se fosse x2, a gente teria x2 aqui. Então, o que a gente consegue fazer ainda? Ó? A gente consegue deixar o x3 de fora e só deixar aqui dentro os valores numéricos. E aí, com isso, a gente pode dizer que isso aqui é x3 vezes um vetor, onde o nosso vetor v ele vai ser igual a 4 terços, 0 e 1. Então, a nossa solução ela pode ser escrita desta forma aqui. Ela encerra aqui. Isso aqui é a nossa solução.
né, toda essa parte aqui, mas a gente também pode botar ela assim, de forma que a gente discrimine quem é o v, tá bom? Então, nesse primeiro exercício a gente faz isso. No segundo exercício, o que é pedido para a gente fazer? Para a gente descrever todas as soluções desse sistema homogêneo. Então é a mesma coisa que a gente fez no outro. Ó. Vamos escolher quem para variar. Aqui não precisa ser um vetor, que nem a gente viu, né? Mas vamos escolher, lembrando que o nosso sistema é ax igual a b. Vamos escolher uma variável para ser as variáveis livres. Eu vou escolher o x2 e o x3. Por que eu vou fazer? Ó? 10x1 vai ser igual a 3x2 mais 2x3. Vou dividir todo mundo por 10, então vou ter x1 igual a 3 dividido por 10, x2, mais 2 dividido por 10, x3. E se a gente fizer essa conta, então x1 vai ser igual a 0,3 x2 mais 0,2 x3. Beleza, agora eu tenho essa expressão para o meu x1. Então, a solução x igual a x1, x2, x3 vai ser igual ao quê? O nosso x1 ele é escrito como sendo 0,3x2 mais 0,2x3. x2 é variável livre, aparece aqui, a gente escreve ela de novo. x3 é variável livre, a gente escreve aqui ela de novo. Daqui, o que a gente consegue escrever? Ó? A gente pode escrever isso aqui como sendo todas as variáveis em função de x2, então 0,3, desculpem, 0,3. Então, 0,3x2, x2 e 0, mais 0,2x3, aqui 0 e x3. Se a gente fizer essa soma desses dois vetores, a gente vai encontrar esse mesmo resultado. E a partir daqui, a gente consegue dividir isso aqui em mais outra componente, né? A gente consegue escrever assim, ó, x2, 0,3, 1 e 0. Esse 0 aqui ficou parecendo um 6. Aí. Mais x3, que multiplica 0,2, 0 e 1. Então, aqui, a gente consegue escrever o seguinte, ó, x2 vezes 1v mais x3 vezes 1u. E a gente só discrimina que v é igual a 0,3, 1 e 0, e que u é igual a 0,2, 0 e 1. Tá bom? Então, essas são as formas que a gente encontrou de achar as soluções dos nossos sistemas. Vamos voltar lá para a nossa aula, então, para a gente seguir aqui. Então, além do sistema homogêneo, a gente também estuda os sistemas não homogêneos. O que são os sistemas não homogêneos? Quando a gente tem o ax igual a b e o b é diferente de zero. Então, é basicamente quase todos os nossos sistemas que a gente estava estudando anteriormente nos nossos outros exemplos. Então, para a gente entender melhor o que acontece, a gente tem que, basicamente, verificar se existe solução não trivial e qual é a solução, descrever essas soluções. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, que é resolver o nosso sistema. Vamos lá comigo na nossa... Vai tentando tu aí também, mas se tu quiser, segue o vídeo e acompanha comigo como é que a gente faz a solução deste exercício, tá bom? Então, vamos lá. Aqui está o nosso sistema. Vamos escrever ele na nossa forma completa, né? Como que é o nosso sistema na forma escalonada completa. Se vocês prestarem atenção, pessoal, é a mesma matriz que a gente usou no primeiro exemplo, só que agora a gente não tem um vetor nulo, né? A gente tem aqui um vetor diferente. Então, a única coisa que vai mudar é o nosso escalonamento em relação a esse vetor diferente de zero. Então, eu vou pedir para vocês que façam as mesmas sequências de contas, só que agora verifiquem aqui, e aí eu vou botar já o resultado com o escalonamento final, para deixar mais dinâmica a nossa aula. Então, tentem, caso não tenha conseguido, por favor, escreve aqui nos comentários, ou me manda um e-mail, que eu vou te ajudar. Não vamos ficar com dúvidas, ainda mais que a gente consegue entender de forma mais fácil aqui,
trocando uma ideia, que não é problema nenhum. Todo mundo tem dúvidas, todo mundo aprende junto. Então vamos lá. Se a gente fizer escalonamento, ó, a gente tem o pivô, vai fazer toda a sequência de contas e assim por diante. A nossa matriz final que a gente vai encontrar vai ser essa aqui, ó, pessoal. É exatamente o lado esquerdo aqui do pontilhado, vai ser o mesmo que a gente tinha encontrado, só que agora a nossa sequência de contas vai fazer com que os nossos valores aqui no lado direito se modifiquem, que vai ser menos 1, 2 e 0. Então daqui, ó, pessoal, a gente consegue tirar que x1 menos 4 terços de x3 é igual a menos 1. E a gente tira que x2 é igual a 2 e 0 igual a 0. Tá bom? Então, agora, vamos deixar o x3 como nossa variável livre. E aí, então, o que eu vou fazer? Ó? x1 é igual a menos 1 mais 4 terços de x3. E x2 vai seguir sendo 2, 0 igual a 0. Então, vamos escrever a nossa resposta. Lembrando, ó, x é igual a x1, x2, x3. Então, o que a gente vai ter aqui? Aqui a gente vai escrever o x1 como a gente determinou. Então, x1 vai ser igual a menos 1 mais 4 terços de x3. x2 é 2. E esse cara aqui, como ele é a variável livre, x3. O que a gente consegue fazer aqui? A gente consegue dividir quem tem letra de quem tem só número. Ó. Aqui eu só tenho número, número. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um vetor só de quem tem número e somar com os vetores de quem tem letra. Então, aqui eu tenho 4 terços de x3, 0 e 1. Desculpem, de 0 e x3. Se a gente somar esses dois caras, a gente vai ter a mesma coisa desse cara original aqui. Tá bom? Então, mais o próximo passo, a gente consegue dividir isso aqui, ó, neste seguinte conjunto de vetores, ó, mais x3, que multiplica 4 terços, 0 e 1. Tá certo? Então, aqui, ó, a gente pode escrever que o nosso x vai ser igual a 1p mais x3v. Aqui, ó, eu coloquei em letra maiúscula para indicar que é um vetor só de números. Então, eu posso fazer assim, ó, dizer que p é igual a menos 1, 2 e 0, e o nosso vetor v é igual a 4 terços, 0 e 1. Tá bom? Então, dá uma verificada aí, vê se tu consegue entender esses conceitos, essa montagem. Tenta fazer o exercício de novo, ver o que tu acha, tá bom? Voltando aqui para a nossa aula, vamos ver aqui o nosso encaminhamento aqui, ó. Além disso, isso que a gente fez de construir as soluções daquela forma, usando o vetor B, o vetor P, o vetor V, o vetor U, isso se chama a forma vetorial paramétrica, tá? Quando tu chegar em cálculo 2, tu vai ver esse nome paramétrico bem evidente. Então, as equações vetoriais paramétricas é só a interpretação vetorial das nossas soluções. Em vez de deixar só os valores, a gente pode transformar elas em vetores. Normalmente, né, elas são escritas, né, dessa forma: x igual ao s mais um vetor u mais o t mais um vetor u, em que s e t são números reais. Nesse caso, são o x que a gente usou ali, né, as variáveis livres. Então, né, lá no nosso primeiro exemplo, a gente já fez isso. Ó. A gente já transformou a nossa solução em algo desse tipo. E nesse último exemplo que a gente acabou de fazer, a gente também transformou em algo desse tipo. Eu peço que tu tente fazer de novo, sem olhar, e ver se tu consegue transformar nossas soluções em equações vetoriais. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que eu te respondo as tuas dúvidas, tá bom? E o que acontece? Ó? Suponha que a equação ax igual a b seja possível para algum b, pode ser qualquer valor, e seja p uma solução. Então, o conjunto de soluções de ax igual a b é todos os vetores dessa forma, em que VH é o vetor da solução homogênea. Então, quando tu tem uma solução particular,
a gente chama as nossas soluções homogêneas e não homogêneas, né? Quando a gente tem um vetor não homogêneo, aquele que o b é diferente de zero, a nossa solução vai ser sempre assim, ó, uma solução particular, por isso P, mais uma solução homogênea. Então a gente vai ter, lembra que eu disse para vocês que nossa matriz era igual, nosso sistema era igual ao do exemplo anterior, homogêneo? Então, a solução homogênea permanece igual, mas a gente soma, mas o caso particular é sempre assim. Então, vocês podem resolver a parte homogênea primeiro e depois só somar com a parte particular. E aqui tem mais ou menos um passo a passo de como conseguir encontrar soluções e transformá-las na forma paramétrica. Primeiro a gente escalona a matriz completa até a forma da escalonada reduzida, que é aquilo que a gente fica só com os pivôs iguais a 1, que é o que a gente fez. Depois a gente escreve cada variável dependente em função das variáveis livres, que é aquilo que a gente faz, o x1 igual ao x3 mais x2. Vocês vão escolher quem são as variáveis livres. E depois a gente vai escrever uma solução típica de x igual a x1, x2, x3, e aí a gente faz as substituições e depois deixa decomposto de forma organizada, que é como a gente fez para achar uma solução P mais V homogêneo, tá bom? Então, se tu não entendeu, tenta fazer esses passos com os exemplos que a gente fez anteriormente. Então, para finalizar, vamos fazer esse exercício assim, que normalmente é o que cai nas provas, que vai aparecer para vocês na hora que vocês forem avaliados, né, nos cursos que vocês fazem de álgebra linear. Então, a gente tem que determinar se o sistema tem solução não trivial. Vai vir desse jeito os enunciados para vocês. E vocês têm que se ligar que quer dizer isso. Ele quer determinar se a solução x1, x2, x3 pode ser diferente de zero. Como é que a gente faz isso? A gente escalona. Então, vem comigo que eu vou te mostrar como é que resolve esse exercício. Vamos lá. Aqui no nosso sistema, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser transformar ele em um sistema de uma matriz. Vamos seguir os passos lá que mostrou. Uma matriz escalonada completa. Vamos lá. Então, como é que a gente faz? Ele vai ser o quê? 1, menos 1. 2, menos 5, 4 e menos 8, 9, menos 3, 9, 0, 0, 0. Isso aqui é um sistema homogêneo. Então, o que a gente tem que fazer? Escalonar. Nosso primeiro pivô está aqui, todo mundo abaixo dele tem que ser 0. Então, linha 2 vai ser igual a linha 2 menos a linha 1. Sempre a linha do pivô, né? Então, linha 3 vai ser igual a linha 3 menos 2 vezes a linha 1. Então, nesse primeiro passo aqui, a gente encontrou 1, 0 e 0. Aí aqui vai dar menos 5, menos 1, 2. Aqui vai dar 9, 6 e menos 9. E aqui vai dar 0, 0 e 0 novamente. Então, nosso primeiro pivô, vamos ali, tem um cara diferente de 0. Então, esse aqui é o nosso segundo pivô. Então, linha 3 vai ser igual a linha 3 mais 2 vezes a linha 2, a linha do pivô. Então, se a gente for fazer isso aqui, vai dar 1, 0 e 0, menos 5, menos 1 e 0, 9, 6 e 3. E aqui vai dar 0, 0 e 0. Daqui, o que a gente consegue concluir? x3, então, 3x3 é igual a 0. Então, daqui a gente conclui que x3 é igual a 0. A gente tem aqui que menos x2, estou indo pelas linhas, mais 6x3 é igual a 0. Mais x3 a gente já sabe que é 0, então isso aqui vai dar 0. E aí daqui a gente conclui que x2 é 0. Temos já essas duas implicações aqui. Então, vamos ver agora o x1. Daqui da primeira linha, a gente tem que x1 menos 5x2 mais 9x3 é igual a 0. Só que, x2 a gente já sabe que é 0. x3 a gente já sabe que é 0. Então, x1 vai ser igual a 0.
Então, com isso, a gente sabe que, ó, se a gente for escrever a nossa solução, x1, x2, x3, a gente vai concluir o quê? Isso aqui vai dar 0, 0 e 0. Então, o nosso sistema só admite a solução trivial, tá bom? Então, esse sistema só admite a solução trivial. É assim que a gente responde os nossos questionamentos em relação a sistemas homogêneos e não homogêneos. Então, qualquer coisa que tu não tenha entendido, por favor, me escreve, bota aqui nos comentários ou me manda um e-mail. Vai ser um prazer te ajudar. Eu vou conseguir tentar. Não conseguir eu não prometo, né? Mas eu vou tentar te ajudar o máximo possível a entender cada vez melhor essa matéria, que não é complicada, só tem alguns conceitos, alguns nomes que podem te levar ao erro, tá bom? Então fica bem, nos vemos na semana que vem. Até mais e tchau!